Olá, queridos amigos, é um prazer estar com vocês mais uma vez com esse nosso programa Vida Sem Vícios, falando aqui de possibilidades para libertação de vícios e compulsões, para solução dessa problemática nas famílias, né? Problema esse que é crescente no Brasil e que vem aí deixando tanta gente desesperançosa, tanta gente sofrendo, tantas famílias se sentindo encurraladas e sem saídas, né? Então, a missão do programa Vida Sem Vícios é levar esperança através de possibilidades reais de solução para essa problemática. E hoje a gente vai falar sobre justamente a família considerada codependente. Vamos falar sobre, então, a codependência. Quais são os sintomas comuns dos familiares codependentes? Como isso faz parte do problema de vícios e compulsões? E como encontrar saídas, como encontrar soluções para os relacionamentos codependentes e para as consequências, né? Que na verdade é o agravamento do quadro. Tá? Vamos falar também um pouco sobre a recuperação desses relacionamentos, recuperação dos vínculos que acabam sofridos e muitas vezes até destruídos, os vínculos familiares, né, por conta do problema da dependência química. E se você quiser me fazer alguma pergunta via Facebook, tá? Você que está em casa aí tem acesso ao Facebook ou está com o Facebook no celular e quer me fazer alguma pergunta específica sobre algo relacionado à dependência química ou a relacionamentos e dependência química, é só você mandar alguma mensagem para Plínio de Souza no Facebook. Você acha facinho lá, Plínio de Souza, entra no meu Facebook e manda aí uma pergunta via mensagem. Muito bem, então vamos lá, né? Vamos começar o nosso tema de hoje. O que é codependência? Vamos começar por aí. O que é codependência? É um termo da área da saúde usado para se referir a pessoas, geralmente parentes, né, fortemente ligados emocionalmente a uma pessoa com alguma dependência física ou psicológica. Pode ser dependência de substância também, né, como substância de álcool e outras drogas. Né. O codependente, normalmente, ele acredita que a sua felicidade depende da felicidade do outro, depende de ajudar o outro, né? E assim ele se torna dependente emocionalmente do bem do outro. Se o outro não ficar bem, ele não fica bem. Então o codependente ele é dependente emocionalmente do bem-estar do outro, né? No caso, então, dos parentes codependentes, de um dependente químico que está em sofrimento, né? Muitas vezes a gente tem aí aquela pessoa da família, ou algumas pessoas da família que ficam mal também, que também adoecem, que sofrem e que, portanto, não conseguem estar bem porque os seus entes queridos não estão bem. Tá? Então, o ente querido não está bem faz com que a pessoa não fique bem e sofra. Ela é codependente, ela também é dependente emocional, agora dependente emocional do bem-estar do outro, né? E o dependente químico é um dependente emocional da droga, muito mais do que dependente químico, ok? O dependente químico mais forte do que a dependência química é a dependência emocional, né? Tanto que se ele sai de uma clínica de desintoxicação, ele não está mais intoxicado, ele não tem a dependência física, mas ele tem a dependência psicológica, emocional da droga. Ele sente a necessidade do bem-estar que a droga trazia. Então, é uma dependência muito mais psicológica, né? E o codependente tem a dependência psicológica no sentido de precisar que o outro esteja bem. O problema é que se ele vai ficando mal, então ele não consegue ajudar, né? Vamos entender aqui mais profundamente essa questão. Existem duas maneiras fundamentais de atuação aí do codependente para o processo prejudicial, né? Ou seja, para prejudicar ainda mais o quadro, porque a codependência acaba muitas vezes prejudicando o quadro do dependente químico. Então, uma das possibilidades é a permissividade excessiva, né? Então, o codependente, ele acredita que a sua felicidade depende de ajudar o outro. Então, assim, ele se torna uma pessoa permissiva excessivamente, tolerante, compreensiva com os abusos do outro.
É muito comum encontrar mães nessa situação. Então, ela é permissiva, tolerante, muito boazinha, muito protetora do seu filho dependente químico, quer ajudar dando mais e mais amor, e isso acaba piorando o quadro, né? Porque muitas vezes o dependente químico é alguém que não tem limites, ele mesmo não se dá limites e ele não aprendeu a se dar limites porque não teve em casa alguém que colocasse limites, que o ensinasse a colocar limites em si mesmos, né? Ou seja, então, quando a criança está em desenvolvimento e não consegue se controlar, colocar limite em si mesmo para as coisas, quem faz esse papel é o pai e a mãe, né? Então o pai e a mãe colocam limite, isso pode, isso não pode, isso não, né? Isso é assim, isso é assado. Então a criança, ela quer burlar esses limites, mas a mãe vem e coloca o limite. Qual é a função do limite? Preparar o indivíduo para uma vida em sociedade. Ele vai precisar se colocar limites para viver em sociedade, né? Você não pode sair aí enfiando o dedo no olho das pessoas porque deu vontade. Você não pode, né, xingar alguém para desestressar, porque deu vontade de xingar alguém. Então a gente precisa, para conviver em sociedade, saber que a nossa liberdade vai até onde invade a liberdade do outro, né? A gente precisa conseguir controlar, dominar os nossos aspectos animais, né? Ou seja, os nossos aspectos instintivos e controlar um pouco as nossas emoções. Então, os pais ajudam as crianças a aprenderem a fazer isso, colocando limites nelas. Os pais que não colocam limites nos filhos, às vezes por amor excessivo, achando que colocar limites é maldade, que tem que deixar, que coitadinho, fazem com que as crianças se tornem diabinhas, né? Ou seja, se tornem mal educadas, e muitas vezes colocam em risco a si próprias, né? Ou seja, porque elas não aprendem a se colocar limites. Os pais não colocaram, então elas também vão experimentando de tudo, vão fazendo de tudo, tudo pode, vão experimentando depois drogas e coisas e tal, né? E a mãe, o pai, continua nesse padrão de reclamar e tal, mas não exige que a pessoa arrume sua cama, não exige, não coloca limites, né, para que a pessoa, enfim, respeite os horários da casa, para que a pessoa respeite o seu comprometimento com o estudo, com as suas atividades. Ao ser permissivo, ao sempre entender, o adulto não ensina a criança, o jovem, a colocar limites em si próprio. Então, ela acaba sendo vítima das suas próprias vontades. Mas eu estou com vontade para deixar para depois. Eu estou com vontade de não fazer nada. Mas eu estou com vontade de ficar quieto, relaxado. Tudo isso vai agravando ainda mais o quadro. Quando você não coloca limites nas crianças, as crianças vão buscar limites fora do ambiente familiar, então. Ela vai buscar limite na escola, ela vai testar o professor até o limite. Para o professor que for mais agressivo, mais mais impositor de medo ou respeito, vai conseguir então colocar o limite nela, né? Então ela vai buscar limites na sociedade, vai buscar limites nas pessoas, vai desafiar os outros, né? Às vezes vai buscar limite no Estado, através da polícia, através da prisão, né? Às vezes o limite vai ser procurado no Estado, vai ser encontrado pelo Estado, né? O Estado através do Estado. O Estado é que coloca esse limite porque a criança se transformou num jovem, num adulto que não se coloca limites e que vai. Então, vamos voltar para o aspecto da dependência química. Se não se coloca limites, se você não coloca limites nas crianças, então, muitas vezes as crianças acabam se perdendo. E quando já está na droga, né, às vezes o familiar codependente continua achando que é coitadinho, né? Continua não sendo firme o suficiente. Às vezes é muito firme, aí a pessoa reclama, se magoa ele, se arrepende. Então o familiar tem um gesto de firmeza e aí vê que o dependente químico se machuca, se magoa, e aí ele já fica mal, já se arrepende, né? E com isso, pais e mães não tomam atitude definitiva, muitas vezes não levam para uma internação. Muitas vezes não exigem mudança de postura. Às vezes precisa de uma exigência no sentido de que, olha, ou muda a postura ou não tem mais dinheiro, ou muda a postura ou não mora mais nessa casa, né? Ou seja, é importante que a pessoa perceba que é preciso uma postura rígida, firme consigo própria,
Porque se ela não tiver consigo própria, o mundo vai ter. Né? Às vezes vem a morte através de uma saúde debilitada, dos riscos lá fora. Quer dizer, então, os pais precisam ser firmes, decisivos e não excessivamente permissivos com a dependência química. Quando eles são excessivamente permissivos, eles são codependentes. Eles acham que se eles forem firmes e o dependente químico sofrer, que isso vai ser pior, então eles sofrem mais ainda, eles não conseguem suportar o sofrimento. Mas entenda, às vezes é preciso calejar para que o corpo fique mais forte, né? Às vezes, para uma pessoa se tornar inteligente, ela precisa exercitar o cérebro. Para se tornar forte fisicamente, ela precisa exercitar seu corpo. Se você não desafia, e isso vem com desafios, né? O desafio através da escola, o desafio através da atividade física. Se você não desafia o seu filho codependente, a tendência dele, então, é se acomodar na situação. É preciso ser firme até o final, né? Então é importante levar isso em consideração. E vamos também avaliar um outro aspecto da dependência afetiva, né, do codependente, que é quando ele não no caso dele ser muito permissivo, mas no caso dele ser muito agressivo. Já já a gente fala sobre isso, mas eu gostaria de convidar pessoas que queiram conhecer uma metodologia inovadora, revolucionária, para solução, não é tratamento, é solução da dependência química, uma metodologia inclusive com garantia, é a primeira no Brasil que oferece garantia. A pessoa é monitorada durante 1 ano depois de passar pelo processo, e se ela volta ao vício, ela refaz o processo de maneira mais intensa ainda, sem custo. Então, um método que oferece garantia. Venha conhecer na Ápice Desenvolvimento Humano, num encontro que vai acontecer logo mais. Você é um convidado especial, a sua família, você que tem na família dependentes químicos e está decidido a resolver esse problema, ligue para 2361-5000. 0 operadora 11 2361-5000. E o site www.apcedesenvolve.com.br. Antes de continuar no nosso tema, a gente tem uma pessoa aqui no Facebook que entrou em contato, que é a Priscila Gouveia. Olá, senhor Plínio, me relacionei com um dependente químico há algum tempo. Tá? Há 9 minutos ela mandou o seguinte: me relacionei com um dependente químico por 4 anos e constatei que sou codependente, né? Peguei, inclusive, uma doença venérea dele que virou um compulsivo sexual. Estou com as energias muito baixas e sei que não é nada bom para mim, mas saiba que eu quero voltar. Ele me procura, frequentei grupos e terapias, mas não consigo me desligar dele. Quando me afasto dele, encontro pessoas iguais. Muito bem, Priscila. Então, assim, no teu caso, né, provavelmente você é uma pessoa que tem dependência mesmo. Você é uma codependente, não no sentido de ser familiar de um dependente químico, mas de ser uma pessoa que tem o vício da dependência afetiva de alguém, né? Um codependente no sentido de ser viciado em companhia. Isso tem a ver, muitas vezes, com o buraco, com o vazio, não é? Muitas vezes tem a ver com uma carência de pai. Ou seja, o pai faltou na infância e ela não sentiu o amor, o afeto do pai, e aí busca esse amor e afeto numa pessoa, num homem, né? E isso acaba pesando para a relação, porque o homem não está querendo uma filha, ele está querendo uma mulher, né? Então, é importante trabalhar o codependente. Hoje nós temos, inclusive, grupos de apoio ao codependente nesse sentido. Vamos separar as coisas. Uma coisa é o codependente familiar de um dependente químico, que hoje também a gente usa o termo codependente. Quando ele sofre, quando o relacionamento se machuca. Agora, existe o codependente, que é aquela pessoa que é dependente de relacionamento afetivo, dependente de afeto. E que mesmo sofrendo, então veja aqui no caso da Priscila, né, ou seja, mesmo tendo pego uma doença venérea de um relacionamento de uma pessoa que atraía com outras por compulsividade sexual e também era um dependente químico, então mesmo assim ela continua necessitada da companhia dele, continua apaixonada, né, continua precisando e sofrendo pela ausência dessa pessoa. Então, Priscila, primeira coisa, é importante encontrar completude interna. A gente precisa estar com alguém porque é bom estar e não porque a gente precisa de alguém.
Se você precisa da outra pessoa, mesmo sabendo que isso te gera risco de vida, né, porque você contraiu doença venérea da pessoa, mesmo sabendo que isso te gera muita dor afetiva e ainda assim você precisa dela, significa que está faltando completude interna. Tem um buraco, tem um vazio que você precisa preencher com uma outra pessoa e a outra pessoa funciona como remédio, com efeitos colaterais, né? Então, efeitos colaterais terríveis nesse caso aqui. Então é importante que você trabalhe-se e encontre essa completude dentro de você, né? E é possível isso hoje, rapidamente. Você não precisa de anos de terapia, em processos breves. É um processo integrativo, que integra técnicas de constelação familiar, ou seja, vai trabalhar aquilo que faltou na sua estrutura psíquica profunda, que tem a ver, na maioria das vezes, com vínculos familiares de base, papai e mamãe lá no passado. O quanto você se sentiu preenchida, amada, plena. Se algo faltou, se faltou completude, a gente fica buscando, a nossa criança interna fica buscando essa completude fora. Então é preciso resolver isso, tá? A gente vai ter um dia, um tema especificamente sobre isso aqui, né? Sobre a codependência afetiva, ou seja, as pessoas que são dependentes de companhia para estar bem. Sobre isso a gente vai falar mais. Espero ter te ajudado. Se quiser continuar comentando aqui no Face, pode comentar. E a Dani também está dizendo aqui, maravilhoso o programa de hoje. Essa era a minha pergunta, codependência, obrigada por esclarecer. Estou ouvindo. Que legal, Dani. Então, se mais alguém quiser entrar no Face, ainda temos aí alguns minutinhos de programa, tá? É só mandar aqui uma mensagem para Plínio de Souza. E continuando, então, no codependente familiar do dependente químico, uma outra problemática é quando o familiar é muito autoritário, muito agressivo. Ele quer resolver a dependência química com excesso de autoritarismo e agressão e agressividade. Então é claro que ele está desesperado, quer resolver o filho, quer resolver o marido nesse sentido, mas ele é violento e agressivo. Vamos entender o seguinte, às vezes, e muitas vezes, os relacionamentos afetivos na dependência química ficam extremamente desgastados, sofridos, porque os familiares entram no desespero de querer ajudar. Uns excessivamente permissivos, com muito amor, muito carinho e excessiva permissividade, isso não faz bem, não ajuda a pessoa a se colocar limites. Outros com violência verbal, né? Então, às vezes, o familiar, quando toma uma decisão mais crítica, ou seja, expõe o problema do cônjuge dependente químico para toda a família, né? Ou uma mãe muito controladora que quer controlar nos mínimos detalhes ali, que quer ficar em cima demais da pessoa. Às vezes isso desgasta mais ainda, né? No sentido de que o dependente químico começa a se sentir magoado, desamparado, ele começa a se sentir traído afetivamente pelo familiar. E isso agrava o quadro, porque aí ele quer descontar ainda mais na substância. Ele quer ainda mais buscar relacionamento com a droga, completude com a droga, já que ele não se sente agora nem amparado pelos seus próprios relacionamentos familiares, né? Então qual é a solução para isso? A solução é como já dizia Buda, caminho do meio, né? Se esticar demais a corda, ela arrebenta, se soltar demais, ela fica frouxa e o peixe escapa, né? Então, é o caminho do meio, é conseguir colocar limites com firmeza, mas com amor, né? Ou seja, quando uma mãe fala para o filho, olha, eu não admito mais isso, a partir de agora, ou você cuida da sua roupa, ou você cuida da sua cama, ou você não come mais, que eu não vou mais fazer comida, não vou mais te dar. Quer dizer, é preciso fazer isso com amor, pegar no colo, falar, olha, te amo, mas eu estou fazendo isso por você, para você aprender a se colocar limites, né? Ou seja, o amor tem que estar envolvido, mas não um amor com permissividade, tudo pode. É um amor com firmeza. Às vezes, é importante tomar uma coragem de levar a pessoa até um método de tratamento, até uma internação, e aí a pessoa não quer, mas eu não quero, não quero. Como assim não quer? Doente não tem querer. Doente não tem querer. Aliás, por lei, dependente químico não tem querer. O familiar, se quiser, pode interná-lo compulsoriamente com respaldo legal. Uma ambulância vai parar lá na casa, vai pegar a pessoa e vai levar para a clínica. Com respaldo legal, né, o dependente químico. Quer dizer, então, o familiar não precisa fazer isso, ele pode, antes disso, ter um pulso firme e dizer, não, você vai
Você vai fazer. Ah, não vou, não vai? Então aqui você não mora mais. Aqui você não se alimenta mais. Né? Ou alguma outra coisa, gente. O que não dá, mas fazer com amor. Filho e mamãe faz isso com amor, papai faz isso com amor por você. Mas nós não vamos colaborar, ser permissivos irresponsavelmente com a sua autodestruição. Então, firmeza com amor. E não uma firmeza que mostre desamor, que mostre traição, não. É uma firmeza por amor pleno, isso é fundamental. Então, o codependente tem que sair daquele padrão de peninha do filho dependente químico ou de entrar no fight, de entrar na luta sanguinária, de xingar, de brigar. Gente, o que importa não é extravasar, o que importa não é permitir por amor, o que importa é resolver. É a solução da questão. Né? O que a gente precisa na vida é solucionar as questões, solucionar as nossas vidas. Então, se você tem alguém na sua família e você quer solução, se posicione com firmeza e amor. E nós convidamos você para conhecer uma metodologia diferenciada. Na Ápice Desenvolvimento Humano, nós desenvolvemos, ao longo de 10 anos de pesquisa, um processo para a solução da dependência química, chama-se Projeto Independência Química. É um projeto que trabalha com as pessoas sem internação. São raros os casos que a gente precisa de internação, né? É sem internação. No entanto, é um trabalho na estrutura profunda, ou seja, no buraco, no vazio, que faz com que a pessoa precise se preencher com a droga. Então, quando você resolve o buraco, o vazio, naturalmente a pessoa se sente muito mais equilibrada emocionalmente e não precisa mais da droga, porque a droga é usada como remédio para uma estrutura emocional descompensada, né? Ou seja, o dependente químico, ele é muito ansioso, ou vive um grande tédio, ou um vazio, uma insegurança, uma timidez, e a droga vem aliviar, né? A droga vem ajudar. Por que a pessoa não quer parar com a droga? Porque ela sabe que sem a droga ela fica pior, ela fica mais no vazio, mais no desequilíbrio emocional. Então ela prefere um prazer imediato, um equilíbrio imediato, mesmo que custe a vida a longo prazo, do que uma vida longa sofrida sem graça, né? Tem muitos dependentes químicos que, quando vão para abstinência, inclusive, tentam suicídio, alguns conseguem suicídio, né? Aconteceu um caso recentemente, né? Um amigo de um primo meu, veja bem, puxa vida, em abstinência e se matou, né? Foi triste isso, né? Assim, porque a gente que trabalha com isso fala, poxa vida, né? Como que essa pessoa não soube do nosso projeto? O nosso projeto é um projeto para solução, não é para que a pessoa fique se controlando e não consiga mais usar. Essa infelicidade constante não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é para que a pessoa tenha um desenvolvimento global, emocional, comportamental, social, também faz parte, planejamento de vida, de carreira, engajamento em projeto futuro. Ou seja, é um trabalho inteiro, emocional, comportamental e social, de modo que naturalmente a pessoa nem se lembra mais de droga, não sente mais necessidade nem precisa se controlar. É independência, é liberdade, é independência química, independência emocional da droga. Né? Por quê? Porque a pessoa vai estar preenchida. E a gente quer convidar você, se isso faz sentido para você, para sua família, venha conhecer, venha para um encontro gratuito, onde você vai conhecer essa metodologia, vai assistir depoimentos, vai entender o passo a passo como funciona um processo para solução, para resolver. Você que já passou por dezenas de internações, é para você mesmo. Vai ser ótimo que você venha. Nós trabalhamos com os casos mais desafiantes. Telefone 2361-5000, 0 operadora 11 2361-5000 e o site www.apicedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. Foi um prazer estar com vocês, um grande abraço,